Saludos, 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 hermosos e hermosas. Que tal? A tope? É difícil. Pois bem, continuando o vídeo anterior, listaremos aqui os 8 recuos que aconteceram em apenas 15 dias deste atual governo. São no mínimo 8 recuos, nós aqui listaremos apenas 8. O primeiro se trata, aliás, antes disso, esses recuos não deveriam nem ter ocorrido se realmente tivéssemos um governo preparado e sério. Então, o diz, o primeiro recuo. O primeiro recuo se dá com relação ao Acordo de Paris. Desde a sua campanha, Bolsonaro sempre afirmou que iria sair desse acordo, já que não acreditam no aquecimento global e não estão nem aí para o meio ambiente, tanto que se uniram ao agronegócio, né, as pessoas que adoram colocar pesticidas e matar toda a população. Pois bem, diante das ameaças da França de aplicar sanções comerciais, eles voltaram atrás e se mantiveram no Acordo de Paris. Com relação ao comércio exterior, a pessoa escolhida para a chefia da Apex, o publicitário Alex Carneiro, sem fluência em inglês, foi nomeado para ocupar o cargo, mas em 7 dias foi demitido. A questão dos livros didáticos, essa é de arregalar os olhos. O edital do Plano Nacional do Livro Didático foi publicado no dia 2 de janeiro. E nele, a distribuição de livros haviam brechas, sem a necessidade de referências bibliográficas. Também existiam outras alterações que causaram grande polêmica, como a omissão do parágrafo que exigia que as obras deveriam retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural do país. Foi eliminado. Também ficou de fora o veto a propagandas e a erros de impressão e revisão. O caso veio à tona na quarta-feira, no dia 9, e o governo anulou a mudança após uma série de críticas. Por outro lado, o ministro Ricardo Vélez, também um seguidor, discípulo de Olavo de Carvalho, atribuiu as alterações ao governo Temer, mas o seu antecessor, Rocieli Soares, negou qualquer ordem do tipo. Temos a questão, o terceiro recuo, a questão da reforma agrária, tá? Aliás, a questão da reforma agrária. 5 dias depois de paralisar a política da reforma agrária em todo o país, o INCRA voltou atrás. Em memorando enviado às 30 superintendências regionais, o chefe da entidade afirmou que não havia qualquer ordem do governo federal para suspender as ações das políticas de reforma agrária e de ordenamento fundiário. Também revogaram 2 memorandos que suspendiam todas as aquisições de terras para assentamentos rurais. 5º recuo, base militar para os Estados Unidos. Houve abertamente a possibilidade de o Brasil vir a instalar base militar americana no Brasil.
defendida inclusive por Bolsonaro, desde muito antes das eleições. Passada a posse, a ideia foi recebida com entusiasmo, obviamente, pelo secretário Mike Pompeo e reiterada por Bolsonaro na entrevista do SBT. Mas tal logo foi negado, voltaram atrás, dizendo que não seria permitida a instalação de bases dos Estados Unidos, bases militares dos Estados Unidos no Brasil, como se não haja, sabe-se lá. Na economia, em entrevista no dia 4 de janeiro, Bolsonaro anunciou a assinatura de um decreto que faria subir a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. No entanto, Onyx, ministro da Casa Civil, e o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, negaram tudo horas depois. Com relação à Casa Civil, houve aquela medida da despetização prometida por Onyx, onde foram, isso também nós já falamos, foram demitidos 300, 400 servidores, o que chegou a prejudicar completamente a pasta e paralisou até mesmo a questão de quem faria tais demissões. Absurdo. Oitava, bancos. Este último recuo que nós vamos falar ocorreu na Caixa Econômica Federal, depois de afirmar durante a posse, que foi o banqueiro Pedro, que a classe média teria que pagar os mesmos juros de mercado. E Pedro Guimarães logo depois recuou e negou, dizendo que iria aumentar os juros para a classe média, dizendo que houve uma distorção, que ele estava falando que a classe média não poderia usufruir dos juros bem abaixo que eram destinados à classe pobre. Por fim, a mudança da embaixada brasileira, em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Para finalizar, lembramos de grandes estragos que já foram feitos na FUNAI, no INCRA, no IBAMA, em relação ao trabalhador, com a extinção do Ministério do Trabalho, a extinção do Ministério da Cultura, a questão de que o próprio presidente reforça a necessidade de acabar com a Justiça do Trabalho, pois diz que é uma superproteção do mesmo, entre tantas e tantas e tantas outras coisas. Para a gente finalizar esse nosso vídeo, precisamos dizer que hoje, dia 15 de janeiro, tivemos a notícia que a CNN terá canal no Brasil e prevê a contratação de 400 jornalistas. Um fato importantíssimo é que esta empresa de capital brasileiro terá Douglas Tavolaro, o chefão lá da Rede Record do jornalismo, como presidente. Obviamente, Record, Bolsonaro, Douglas Tavolaro, tudo interligado, o que nos faz pensar que realmente este será o canal do governo. Inclusive, eles pretendem investir na mídia digital. Acrescemos que o empresário Rubens Menin, fundador e presidente do Conselho da construtora MRV, que ficou bilionário nos governos Lula e Dilma, é o responsável, é quem vai trazer para o Brasil a operação do canal de notícias CNN.
empresa de capital brasileiro, que nós dissemos, terá Douglas Tavolaro, ex-Rede Record, aspas, como presidente, que atuará tanto em canais fechados quanto na mídia digital. Eu falei em vídeo anterior de como estavam sendo usadas as mídias digitais por todos que têm interesse em manter e em alcançar o poder, seja de direita, de esquerda, de arriba, de abaixo, de frente, de trás, adentro, se isso existir ainda. Certo? Outra notícia: os militares estão ocupando setores vitais na economia do Brasil. Inclusive, a Petrobras está sob comando militar. E, por fim, assinado o decreto que fragiliza o desarmamento e flexibiliza a posse de arma. A posse de armas, desculpem, isso eu já falei em vídeo anterior. Ampliou-se a definição de quem teria efetiva necessidade, e isso é uma presunção, não necessita de prova. O prazo de 5 para 10 anos. Temos receio de o Brasil se tornar ainda mais violento, porque tem várias pessoas aí já fazendo cursos de tiro. O faroeste instalado no país, de um lado o celular, de outro a arma. E por outro lado, a gente tem que pensar que no âmbito do campo vai haver aumento, sim, da quantidade de mortos em conflitos agrários. E tudo sob a ótica da licitude. Já na esfera urbana, além do aumento do feminicídio, há o risco de roubo de armas pelos próprios bandidos. Certo? Por fim, a gente parece realmente que está voltando não à pré-modernidade, mas à Idade Média. É um ponto para legalizar milícias, gente. Um ponto para legalizar milícias. E tem por objetivo o lucro para as empresas armamentistas, inclusive as de Israel, não é? Que passa a ter um mercado muito amplo. Então, hermosos e hermositas, graças por assistir este vídeo, por curtir, por compartilhar, por já ter se inscrito em nosso canal, por ter clicado no sininho assim do ó, legal, ok, gostei. E amanhã estamos aí com mais novidades, porque com esse governo, atrapalhadas, contradições, incoerências, truculências e estapafúrdias é o que não falta. Assunto é o que não falta. Hasta luego. Hasta luego.